E aí pessoal, tudo certo? David Rice é um adolescente que vive uma vida normal em uma pequena cidade rural. Ele vai falar com uma garota chamada Millie, uma colega de classe a quem ele tem uma apaixonite. David então dá a ela um globo de neve como presente e Millie aceita com muito entusiasmo. Porém, um outro colega de classe chamado Mark, como todo valentão imbecil, quer aparecer e pega o presente que ele acabou de dar para ela, provocando David. Em seguida, ele joga o globo de neve em meio a um rio congelado e David tenta recuperá-lo. Millie tenta desencorajá-lo a fazer isso, mas David continua. Ele chega ao globo de neve, mas o gelo embaixo dele cede e ele acaba caindo e ficando preso debaixo do gelo. Millie corre para ajudar, mas David já está praticamente impossível de sair daquela situação de morte, pois a correnteza o arrasta para mais longe, não lhe dando nenhuma chance de poder voltar à superfície. Quando de repente, do nada, ele se encontra no meio de uma biblioteca pública. David está completamente desorientado e em choque, mas tenta sair da biblioteca sem despertar suspeitas. Ele volta para sua casa e seu pai, chamado William, nota que ele chegou tarde. David vive sozinho com seu pai, pois sua mãe o deixou quando ele tinha apenas 5 anos. William pergunta onde David esteve, mas ele não responde. Com isso, William fica irritado e persegue David até seu quarto. Mas ele logo tranca a porta e William tenta forçá-la para entrar de qualquer jeito. Então, assim que ele consegue entrar, David desaparece e reaparece na biblioteca novamente. Ele então começa a perceber que sua habilidade recém-descoberta pode ser a chave para uma vida melhor. Ele se teleporta para casa novamente, pega o dinheiro que ele economizou e em seguida vai embora. Ele decidiu se mudar para uma cidade maior e começar uma nova vida. David então tenta aprender mais sobre suas habilidades praticando em um parque, vendo se ele pode obter melhor controle sobre esses poderes. Certo dia ele está olhando vários lugares numa revista de turismo e vê diferentes locais de atração turística em todo o mundo, tentando ver se consegue se teletransportar para algum desses lugares. Ele vê o Empire State e lembra-se que esteve lá um dia com sua mãe chamada Mary. As coisas em seu quarto de repente começam a voar ao redor e tremer. É aí que ele é rapidamente teletransportado para o edifício do Empire State. David então percebe que ele só pode ir para lugares que ele algum dia esteve. Sem dinheiro, David decide usar seus poderes para roubar de um banco. Ele escolhe um e pede para usar o banheiro de lá, observando bem o caminho. Assim ele tem um vislumbre do interior do cofre do banco. Então naquela noite, David se teletransporta para o cofre e leva o máximo de dinheiro que pode. Ele faz várias viagens, enchendo a bolsa a cada retorno. No dia seguinte, começa uma investigação sobre o assalto ao banco. Um homem chamado Roland aparece e diz ao gerente de banco que ele trabalha para o governo. Então pede toda a vigilância de vídeo e os nomes de cada pessoa que entrou no banco aquele último mês. Roland observa que o cofre do banco não tinha sido aberto, e as autoridades não têm ideia de como o roubo foi realizado. Roland parece ter conhecimento de pessoas que podem se teletransportar e teoriza falando que o roubo poderia ter sido cometido por um deles, se referindo a essas tais pessoas. Vários anos se passam e David agora vive no centro de Nova York em um apartamento de cobertura. David vive muito bem, tendo tudo o que precisa e fazendo o que quiser. Seu apartamento está cheio de fotos de diferentes locais ao redor do mundo, e ele ainda tem uma sala secreta onde ele mantém moedas de diferentes países. David então se teletransporta para um bar em Londres e avista uma mulher. Ele se teletransporta para ela sem cautela e um cara chamado Griffin o vê se teletransportando. David passa a noite com aquela garota e no dia seguinte vai até Fiji em busca de surfar grandes ondas. Em seguida ele vai também ao Egito e fica lanchando em cima da esfinge. Enquanto isso, em uma selva tropical, vemos um outro homem que também é capaz de se teletransportar tentando fugir de algo. Ele teletransporta-se através das árvores, mas um cabo está ligado a ele, tornando-o incapaz de fugir. Ele então fica preso em uma árvore enrolado em fios eletrificados, quando então Roland aparece e caminha até ele. O teletransportador pergunta por que Roland está fazendo isso com ele, ao que Roland responde que ele é uma abominação e que só quem pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo é Deus, então o extermina. Roland então recebe uma ligação de alguém dizendo ter pistas sobre o roubo que ocorreu há vários anos atrás, se referindo a David. No qual, chegando em casa de volta a Nova York em seu apartamento, descobre que Roland estava lá. Roland diz a David que está investigando um assalto ao banco que ele fez, mas ele não é da polícia. Com isso, David pede para que Roland saia da casa dele, mas ao invés disso ele pega um bastão e eletrocuta David, que rapidamente tenta fugir se teletransportando, mas não consegue e luta para chegar o mais longe possível, porém ficando somente dentro do apartamento sem conseguir sair de lá. Roland então corre para cima de David, o eletrocutando novamente, jogando ele do parapeito. Ele prende David a um cabo anexado a seu bastão e o encrava no chão, assim ancorando David e o impedindo de se teletransportar para longe. David tenta desesperadamente escapar, se teletransportando para um quarto escondido na parede ao lado e consegue cortar o cabo. Em seguida pega vários sacos de dinheiro e desaparece. Ele reaparece no seu antigo quarto na antiga casa onde seu pai mora, na qual, ouvindo David chegar, corre para ele.
William implora para que David ficasse, dizendo a ele que acha estar ficando louco por conta de seu filho desaparecer. Quando então David diz a William que ele não está enlouquecendo, mas desaparece em seguida. No dia seguinte, David procura Millie e a encontra trabalhando em um bar local. Porém não vai falar com ela, pois somente queria vê-la. Ele então vai embora, mas acaba se encontrando com o antigo valentão da escola. O inútil fica tentando chamar a atenção de todos para eles, mas logo Millie chega e David não tem mais como disfarçar que ele estava ali. Mark, porém, age como um babaca com Millie e David o soca na cara e assim eles começam uma briga. David acaba teletransportando Mark para um cofre de banco e deixando ele lá. David volta para Millie dando a desculpa de que Mark foi embora e estava tudo tranquilo. Então os dois sentam e começam a se atualizar de tudo um com o outro. Ele diz a ela que está agora trabalhando em um banco e pergunta a Millie como está indo na cidade pequena. Ela diz que ainda sonha com viagens pelo mundo, então David lhe oferece uma viagem a Roma com ele. Millie fica surpresa e muito animada ao ouvir essa proposta, dizendo a David que adoraria ir. Nesse momento, atrás deles, Griffin está observando de perto. 10 horas depois, David e Millie já estão em Roma. Enquanto isso, Roland finge trabalhar para a CIA para chegar até Mark, que está em uma delegacia. Ele lhe pergunta sobre o que aconteceu com ele no banco. E por fim, Roland fica sabendo sobre Millie e descobre que ela tinha acabado de chegar em Roma com David. Nesse momento, David e Millie estão em um apartamento tendo uma conversa sobre suas vidas e como ambos aguentaram nos últimos 2 anos. O clima romântico entre os dois fica ainda mais forte e então eles ficam íntimos. Mais tarde naquele dia, David leva Millie para conhecer o Coliseu e eles exploram ao redor, evitando os guardas. David então se separa de Millie para abrir uma porta trancada por dentro e finalmente esbarra com Griffin, na qual revela-se ser uma outra pessoa que pode se teletransportar, referindo-se a si mesmo e outros iguais a ele como Jumpers. Griffin chama a atenção de David para o jeito irresponsável que ele vem levando a sua vida despreocupado. Ele diz que um grupo de pessoas chamados Paladinos estão determinados a matar todos os Jumpers. Assim que ele explica isso, um par de Paladinos aparece. Eles se aproximam e tiram seus cacetetes, assim lançando contra eles cabos de aço com alta tensão e uma luta começa. David tenta fugir, mas é pego por um dos cabos eletrificados. Com isso, sua habilidade de teletransporte está novamente desativada e Griffin então começa a lutar sozinho contra os 2 paladinos com muita habilidade usando seus poderes e rapidamente os dominando. Ele derrota ambos os perseguidores e diz a David que ele já tem matado paladinos por um bom tempo. Então logo se teletransporta para seu covil secreto. Porém, David vê um resíduo chamado cicatriz de salto, do salto de Griffin e o segue. Griffin então o avisa para retornar para Millie antes que a peguem. David rapidamente volta e leva Millie embora dali, levando ela para fora do Coliseu, mas Millie exige saber uma explicação para o que estava acontecendo. Porém, antes que David pudesse começar a explicar alguma coisa, a polícia chega e prende David por invadir o Coliseu. Já na delegacia, David é questionado, mas afirma que ele é apenas um turista que violou as regras e sente muito por isso. Os oficiais então deixam David por um momento, dizendo-lhe para esperar pelo magistrado da Embaixada dos Estados Unidos. Enquanto David espera, uma mulher entra, e ele a reconhece como sua mãe Mary. Ela então diz a David que ele tem somente 30 segundos antes que mais paladinos chegassem e lhe dá uma chave de suas algemas. Mary corre para fora e David corre atrás dela, mas ele a perde. David encontra-se novamente com um policial e o teletransporta para cima da Esfinge no Egito. De volta com Millie, os dois vão para o aeroporto e lá David diz a ela que eles têm que se separar. Millie fica desapontada ao ouvir isso, mas continua com seu voo sozinha. Enquanto isso, Roland chega à casa de William e se apresenta como um oficial federal. Roland pergunta sobre David, mas William não é receptivo e não cooperativo. William então diz para Roland que não vê David há 8 anos. Também menciona como Mary, sua esposa, também foi embora quando David tinha apenas 5 anos. Depois William pede para Roland sair, mas Roland se recusa. Enquanto isso, David chega ao esconderijo de Griffin e vê as paredes cheias de fotos e informações sobre paladinos ao redor do mundo. David pede a Griffin uma explicação sobre por que os paladinos estão matando os Jumpers, no qual Griffin explica que a guerra vem acontecendo desde a Idade Média. De acordo com Griffin, os paladinos são fanáticos religiosos que acreditam que o poder de teletransportar só deve estar com Deus. Ele então diz a David que os paladinos não hesitaram em matar ninguém para chegar até ele. Percebendo que seu pai e Millie poderiam estar em apuros, David se teletransporta para William e o encontra inconsciente no chão. Ele o teletransporta para um hospital e o pessoal médico corre para ajudar William. David retorna ao esconderijo de Griffin, querendo saber mais informações sobre Roland, pois pretende matá-lo. Griffin diz que é inútil, pois ele tem seguido Roland por mais de 10 anos e a cada encontro Griffin só sai com uma cicatriz a mais. David então se oferece para ajudá-lo a pegar Roland, mas Griffin o recusa. Ele então se teletransporta para a China, mas David o segue, ainda tentando convencê-lo a ajudar. Depois de uma certa insistência, Griffin finalmente concorda quando David lhe diz que ele sabe onde Roland poderia potencialmente aparecer em seguida, relativo a Millie. Eles decidem se separar, onde David iria pegar Millie, enquanto Griffin volta para seu esconderijo para armar-se. David chega ao apartamento de Millie e ela fica surpresa ao ver David novamente.
porém dizendo a ele que não quer mais ser associada a ele, então manda-o ir embora. Porém David ouve Roland e mais alguns homens chegando. Sem outra escolha, David tem que dizer a verdade a Millie, revelando ser um Jumper. Millie fica perplexa em testemunhar os poderes de David e surta fugindo. Sabendo que o perigo está sobre eles, David a agarra e teletransporta os dois para o esconderijo de Griffin. Roland e os outros paladinos entram no apartamento de Millie e vê ele vazio, mas Roland encontra uma cicatriz de salto. Eles então tiram um aparelho, colocando-o abaixo da cicatriz de salto e um portal começa a se formar. Eles estão tentando reabrir a cicatriz de salto para que eles possam seguir David. Nesse momento, David se encontra com Griffin, mas Griffin fica irritado ao ver que Millie estava com ele. Griffin então conta a David sobre a máquina dos paladinos e diz que trazer Millie para o esconderijo só os levaria até eles. David e Griffin verificam a cicatriz de salto e veem que fica cada vez maior, onde segundos depois Roland aparece. David e Griffin se escondem quando David vê uma foto de Mary na parede de paladinos conhecidos que Griffin mantém. David então é pego por um cabo eletrificado e preso a uma parede. Quando de repente Griffin vem carregando lança-chamas e em seguida entra em uma briga com Roland usando suas habilidades de teletransporte para ganhar a vantagem. Roland, por outro lado, também luta muito bem, utilizando a tecnologia dos paladinos. Griffin golpeia Roland para fora do esconderijo e teletransporta-se para longe, mas logo volta com um ônibus correndo apontando diretamente para Roland, no qual se desvia por muito pouco. Millie encontra David preso na parede e ela tenta libertá-lo, mas Roland aparece pronto para matá-la. Millie fica congelada de medo, mas Griffin aparece novamente com um lança-chamas para cima de Roland, que acaba voltando para a cicatriz de salto. Griffin pula também atrás dele e os dois reaparecem no apartamento de Millie, onde a luta continua. De volta ao esconderijo, Millie liberta David com sucesso, mas diz a ele que ela quer ir para casa e que não quer se envolver em nada do que estava acontecendo, somente voltar para sua vida normal. David não tem escolha a não ser concordar. Enquanto ele se prepara para levá-la de volta, Griffin reaparece carregando o abridor de cicatrizes de saltos dos paladinos. Mas com a cicatriz de salto ainda ativa, os paladinos conseguem lançar um cabo e capturam Millie, levando-a de volta para o apartamento. David quer resgatá-la, mas Griffin prepara uma bomba. David está confuso e Griffin diz a ele que esta é uma chance de acabar com todos os paladinos de uma vez por todas, no qual ele pretende se teletransportar para o apartamento com a bomba e explodir tudo. David protesta e se teletransporta fugindo com a bomba. Griffin corre atrás dele e os dois acabam lutando, teletransportando-se através de muitos diferentes locais. Eles se teletransportam para o Egito, São Francisco, Nova York e todos os outros lugares pelo mundo lutando pelo detonador remoto da bomba. Por fim, eles acabam em um país devastado pela guerra e Griffin finalmente fica com o detonador, mas ele não vê que um pilar está caindo em cima deles. David teletransporta Griffin para o pilar, deixando a enorme quantidade de eletricidade capturar Griffin. Ele tenta desencorajar David a voltar para o apartamento, dizendo que ele não vai ter chance contra 5 paladinos, mas David está determinado a resgatar Millie. Ele então volta para o apartamento e chega a Millie, mas é imediatamente capturado por 5 cabos eletrificados que os paladinos ancoraram ao apartamento. David luta, ainda focando-se em teletransportar-se para longe. Isso faz com que o apartamento inteiro trema violentamente. Com os fios ligados a David e o apartamento, toda vez que ele tenta se teletransportar, o apartamento também quer ir com ele. Ele grita de dor e as paredes do apartamento tremem, se rachando toda. Quando por fim, com um último esforço, ele consegue se teletransportar, levando toda aquela parte do apartamento para o lago onde ele descobriu suas habilidades. Com isso, a maioria dos paladinos são derrotados se afogando, e David em seguida teletransporta o apartamento de volta para a biblioteca. David recupera a consciência e vê que Roland ainda está vivo, e então ele o pega e o abandona em algum lugar no meio do Grand Canyon. O tempo passa e David localiza sua mãe. Ele toca a campainha da casa dela e a filha de Mary atende a porta. David e Mary finalmente conversam e Mary explica que ela também é uma paladina. Ela fala que quando David se teletransportou pela primeira vez aos 5 anos de idade, ela teve que fazer a decisão difícil de deixá-lo para protegê-lo dos outros paladinos. Agora que eles dois se reuniram, David pergunta o que acontecerá. Mary então responde que ela garantirá uma nova chance para ele em seguir sua vida, pois o ama. Depois disso, David retorna para Millie, que estava esperando lá fora. O filme então termina com os dois de mão dada, sorrindo um para o outro e em seguida se teletransportando para algum lugar. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!